Bom, agora a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss para falar sobre como devemos explicar toda essa crise, essa confusão política em que vive o nosso país. Tá difícil para a gente que é adulto, imagina para uma criança. Mas, Débora, então qual a dica que você dá para os pais que querem explicar, atualizar ali os filhos sobre o cenário político? Porque lá na frente, né, vai ficar difícil de entender tudo isso nos livros de história. E tem também o impacto econômico, né, que acaba atrapalhando a vidinha deles ali, de certa forma. Claro, então acho que a primeira questão é assim, esperar pelas perguntas que vão surgir com certeza. As crianças estão ouvindo as conversas dos pais com os amigos, estão assistindo a TV lá, né, no noticiário, escutando e vendo a reação dos pais. Então, esperar as perguntas e acolher essas perguntas, responder essas perguntas, levando em conta a realidade, né, da criança, a idade da criança. Eu sempre falo, usem muito da analogia, de comparações. Então, para explicar para os meus filhos, eu fiz a comparação com o meu prédio, né? Que tem um síndico que cuida do prédio, que nós pagamos um valor todo mês para ele cuidar do nosso prédio. E se ele pegar o nosso dinheiro e comprar outras coisas e não pagar o moço que cuida da portaria? Então, vamos trazendo comparações, né, com a realidade deles para eles, de alguma maneira, conseguirem se apropriar de algo que é tão abstrato e tão confuso para nós adultos, imagina para eles, né? Exatamente. Eu acho também que é muito curioso para as crianças, né? Aquelas ações, por exemplo, panelaço, né? Em que muitas pessoas batiam panela, tal, em discursos, principalmente da ex-presidente Dilma Rousseff, mas também, eventualmente, do atual presidente Michel Temer. O que explicar para as crianças que as panelas estão batendo, né? Como explicar? Porque a minha filha, por exemplo, que tem 4 anos, mas na época que o panelaço começou ali, faz 1 ano e meio, ela falou assim, olha, papai, música, vamos dançar. Já o meu filho achou estranho, porque eu sempre falo que nós temos que respeitar os vizinhos e não fazer barulho, e de repente todos os vizinhos estavam fazendo barulho, mas trazer essa realidade diferente, né, que quebra aí a rotina de qualquer um, de repente ter um monte de panela batendo, mas explicar esse momento atual, o que significa esse bater a panela, que é uma forma de todo mundo se manifestar. Então, trazer conceitos, né, da democracia dentro dessa realidade e numa linguagem infantil, né? Que todo mundo tem direito de não gostar do que está acontecendo e de se expressar e mostrar para os nossos políticos que estamos todos, inclusive as crianças, muito bravos com eles, né? E é importante também elas saberem, terem um pouco de noção, né, do que está acontecendo, até para se tornarem adultos melhores, né? Quem sabe vão virar presidentes, governadores. Sem dúvida, é aproveitar esse momento político e essa conversa que as crianças vão precisar ter, né, nessa dinâmica familiar, trazer valores, né, de respeito. Então, essa questão de que talvez a forma como os pais vão colocar a questão da política vai ser conforme a maneira como essa família pensa, né, o posicionamento político dessa família. Mas saber que os pais de outros amiguinhos podem pensar diferente e não significa que eles estão errados. É uma forma diferente de se pensar e é preciso respeitar. E outros valores de ética, de honestidade. Então, aproveitar toda essa confusão toda em relação à corrupção e trazer esses valores, né? Da importância de ser honesto, da importância de cuidar do dinheiro, né, do outro. Agora, ter cuidado, né, Débora, também, para não deixar, né, as emoções subirem demais a cabeça. Acaba soltando um palavrão na frente da criança, xingando determinada pessoa. E a criança cria ódio, né, daquela figura. Então, isso não é legal. Então, assim, tomar cuidado com o fanatismo, né? Senão vai virar quase que como rivais de time de futebol, religião. No futebol já acontece, né? Sem dúvida. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Então, os pais têm que pensar que são crianças e que eles precisam, de alguma forma, claro, passar o seu posicionamento, mas permitir também que essa criança também faça um juízo de tudo isso, que ela também tenha a opinião dela. Agora, uma outra questão que é muito importante, né, que também vem com a crise política, é a crise econômica, né, que muitas vezes
o Congresso parou de funcionar, as medidas que deveriam ser tomadas para a melhora da economia não foram tomadas por conta de todas essas denúncias de corrupção e todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, agora do Michel Temer, que estava começando a andar com as reformas. E isso afeta o bolso de todos os brasileiros, tanto é que a gente tem mais de 14 milhões de desempregados. E tem muitos pais, inclusive, que querem resguardar ali seu dinheiro, fazer uma poupança, até porque não sabe como é que vai ser o dia seguinte, e até evitar, por exemplo, uma viagem que estava prometida e não vai fazer mais. E isso afeta também as crianças, Sem dúvida, mas é importante essa honestidade. Então, se tem uma crise ou puxar o freio de mão aí em relação ao dinheiro e não estão ou podendo ou querendo gastar, é muito mais honesto você explicar para o teu filho o que está acontecendo e por que essa situação da viagem, por exemplo, teve que ser adiada, do que tampar o sol com a peneira e se endividar para fazer de conta que essa realidade está tudo bem e isso cria um buraco ainda maior. Tá? Então, infelizmente, essa é uma realidade. A gente espera que tudo isso que está sendo feito, nossos filhos ou talvez netos, tenham um Brasil melhor, mas todo mundo vai ter que pagar por isso neste momento, né? O prejuízo é de todos nós. E, então, as crianças precisam estar a par de tudo isso e talvez, quem sabe, elas, vivenciando tudo isso, possam futuramente saber votar melhor que nós, né? Refletir melhor. Né? Refletir melhor nas decisões aí políticas. Tá bom. Débora Mosa, nossa neuropsicóloga, colunista, todas as quartas-feiras aqui no Link Record News, participando e hoje esclarecendo um assunto muito importante, que é a questão de como falar com os seus filhos sobre a crise política que vive o país. Muito obrigada. Até a semana que vem. Obrigada, Débora.